doação pelo próprio candidato. Então, só retomando para ficar claro, no Brasil, o regime de financiamento de campanha eleitoral é misto, público, privado, sendo que o privado pode ser de verbas vindo do próprio candidato, de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, certo? Na prática, também eu não tive tempo de colocar a notícia, mas na prática, vejam aí, a natureza é mista, né? Então são valores públicos e privados. E a gente pensar, então deve haver um equilíbrio, mais ou menos, nos valores públicos e nos valores privados. Mas na verdade, na prática, as campanhas são em regra financiadas num percentual de 98% por valores privados. Então, apesar do alto investimento que é dado, é um investimento elevado, considerando a nossa realidade, pela administração, pelo Estado, ainda assim esse valor se revela muito reduzido, considerando o tanto que pessoas físicas e pessoas jurídicas investem nas campanhas eleitorais. Nesse ponto, algo a mais que também deve ser refletido é se não deveria haver um limite para gastos de campanha. Cada candidato pode gastar o tanto que ele quer? Será que num país como o Brasil, em que nós temos tantos problemas sociais, em que também o debate político poderia se dar de uma forma muito menos artística ou midiática, que reduziria os gastos, será que não deveria haver um limite claro com quanto cada candidato não deveria gastar numa campanha? Então, ao mesmo tempo que a nossa legislação hoje afirma que o financiamento é misto, porque é público-privado, a lei das eleições afirma que a cada ano de eleição, uma outra lei será feita para fixar limites com gastos de campanha, sendo que essa lei nunca foi feita. Como essa lei nunca foi feita, os candidatos gastam o que querem a cada eleição. Basta apenas que haja uma informação para o Tribunal Superior Eleitoral de quanto eles gastaram na campanha e que eles não ultrapassem aquele valor que foi inicialmente informado para a Justiça Eleitoral. Bem, e quanto às doações que são feitas, né? As doações por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, qual é o problema enfrentado? É que, no que diz respeito às doações por pessoas físicas, há um limite de 10% do rendimento bruto dessa pessoa em relação ao que ela declarou no ano anterior para o imposto de renda. Então, se a pessoa ganhou no ano 100 mil, ela poderá doar até 10 mil para uma campanha eleitoral. As pessoas jurídicas podem doar 2% do faturamento, também em relação ao faturamento do ano anterior indicado para a Receita Federal. Qual é o problema? Há um limite, então, de doação no Brasil? Há um limite de doação por pessoa física e por pessoa jurídica? Aparentemente sim, um limite de 10% do faturamento, ou um limite de 10% do rendimento da pessoa jurídica ou da pessoa física e um limite de 2% do faturamento da pessoa jurídica. O problema é que, apesar de haver um limite percentual para as doações, não existe um teto de doação. Não há na legislação uma limitação quanto cada pessoa física poderá doar no máximo 5 mil reais. Quanto mais a pessoa física ganhar, maior será a doação. Isso pode trazer uma violação ao princípio da igualdade no que diz respeito a qual vai ser a força daquele eleitor durante a eleição, após a eleição, e sem falar também na possibilidade de violação ao princípio da igualdade que vai trazer em relação aos candidatos que receberão esses valores. Em relação à pessoa jurídica, evidentemente o mesmo raciocínio se aplica. Não existe um teto de doação por pessoa jurídica. Então, quanto maior o faturamento da pessoa jurídica, maior será a doação que aquela pessoa jurídica poderá fazer. E é claro que pessoas jurídicas que têm um faturamento elevado, que são os maiores doadores de campanha, misteriosamente são também as empresas mais contratadas pela administração pública nas licitações e contratações públicas. Esse é o grande problema, maior problema em relação às pessoas jurídicas. Então,
Veja, na verdade não é só um problema em relação à pessoa jurídica, é um problema em relação a doações por pessoas físicas, porque gera a possibilidade de violação ao princípio da igualdade, já que não existe um teto. Problemas relacionados a doações por pessoas jurídicas, porque viola a igualdade, porque pode trazer, além de um desequilíbrio no peito, um problema relacionado à corrupção e a um comprometimento do exercício do mandato daquele que foi eleito, e um problema geral no que diz respeito à própria inexistência de um teto para gastos de campanha, já que cada candidato pode gastar quanto quer. Bem, então a ADIM foi proposta para quê? A ADIM foi proposta exatamente para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo da lei que admite doações por pessoas jurídicas. A ADIM também foi proposta para que seja declarada a inconstitucionalidade sem redução de texto das doações por pessoa física, exigindo que haja a fixação de um teto para doações por pessoas físicas e também para que haja uma fixação quanto aos gastos de campanha. A ADIM é um pouco curiosa porque exatamente na propositura da ADIM já se percebe a certeza que se tem quanto à morosidade do legislador no ajuste de normas que eventualmente precisam ser adequadas à Constituição diante de uma ADIM. Então, na ADIM, o que é formulado? O pedido de que seja declarada a inconstitucionalidade e seja determinado ao Congresso que em 24 meses elabore uma nova legislação adequada ao que o Supremo entender que pode ser o financiamento de campanha. Se o Congresso, durante esses 24 meses, não elaborar uma nova lei, é pedido na ADIM que, então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral faça uma resolução disciplinando as doações por pessoas